Hoje estamos num dia aqui muito triste no Congresso Nacional e, portanto, no Brasil, porque a ignorância, mais uma vez, está prevalecendo. E quando eu digo a ignorância, o mal também, né? Tem gente que gosta de falar em mal e bem, outros que falam de ignorância e sabedoria. Para mim são a mesma coisa, né? A ignorância prevalece. E prevalece porque uma minoria, movida por interesses econômicos, são especuladores, são latifundiários que ganharam muito dinheiro às custas do meio ambiente e, infelizmente, às custas de destruir o meio ambiente, estão obtendo uma anistia para todos os seus crimes contra o meio ambiente e uma anistia em relação à obrigação de reparar materialmente, ou seja, replantar tudo que destruíram, recompor todo o meio ambiente. Isso é uma tragédia, essa que é a definição, pelo aspecto moral, mas mais ainda pelo aspecto da vida. No Brasil, de outubro de 2010 a junho de 2011, nós tivemos chuva, desame de terra e enchente em 17 estados do Brasil, com mais de 3.500 mortos, mais de 5 milhões de feridos, mais de 180 mil desabrigados. São dados da Defesa Civil Nacional do Ministério da Integração. E com mais de 5 bilhões de reais de prejuízo. E esse prejuízo é absolutamente subestimado. O prejuízo é muito maior do que isso, porque esse prejuízo é calculado em cima do que o governo federal vai ter que repassar de verba para os municípios. Inacreditável o que está acontecendo aqui hoje. O projeto que foi aprovado é o projeto foi o relatório feito pelo deputado Paulo Pial, que pegou o projeto que veio do Senado, que já era ruim. Vamos dar aqui números. Digamos que o projeto do Senado era nota 1, de 0 a 10. O projeto, o relatório que ele apresentou, que foi votado e aprovado, aí é nota -3, abaixo de 0. De tão ruim que é. Eu sei que é difícil para você, telespectador, acreditar nisso. Como é que as autoridades podem fazer esse tipo de coisa? Podem, porque são de mau caráter, porque não têm compromisso com o Brasil, com a vida, e são meros especuladores. Quem fez isso não foram os ruralistas como um todo, mas foram os grandes ruralistas. Os pequenos estão sendo levados no roldão, na enganação de que o meio ambiente é inimigo da produção. A produção, ela se dá em cima do meio ambiente. Então, como é que o meio ambiente é inimigo da produção? Sem meio ambiente não há produção. O meio ambiente é a galinha dos ovos de ouro em cima do que tudo se faz. E o que os nossos produtores têm que aprender, todos eles, os pequenos, os médios e os grandes, é que é possível se produzir em harmonia com o meio ambiente, com a mãe natureza. Tem que se mudar a técnica, só isso, né? Então, são teimosos, a gente pode dividir aí em alguns grupos, né? Os mau caráter, né, que são esses grandes especuladores, os teimosos que insistem em não aprender alguma coisa nova, né, e os ignorantes que nunca tiveram acesso a saber que existem outras tecnologias. Isso é a função do governo, né? Divulgar a agrofloresta, a agroecologia, é a produção de alimentos em harmonia com o meio ambiente. Então, em resumo, reserva legal e APP, área de proteção do meio ambiente, são obrigatoriedades para que o meio ambiente permaneça vivo, gerando os serviços ambientais. O meio ambiente nos presta serviços como água, alimento, equilíbrio climático, biodiversidade, e quando você destrói a cobertura vegetal, você destrói o meio ambiente e aí você perde os serviços ambientais. Então, o que está em jogo é isso. Nós não permitimos, não vamos aceitar nem o Paulo Pial, nem o que veio do Senado, nada disso. Tudo vai ter que ser vetado pela presidente Dilma e, a partir daí, uma medida provisória ou um PAC, né, que tenha valor imediato, que já entre em vigor, e aí vamos devagar construindo a legislação. Então, a medida provisória ou o PAC para o meio ambiente, não é o PAC de construção de coisas, né, mas é o PAC do meio ambiente, é um nome que está se conversando um pouco lá no Comitê de Florestas, são propostas que se regulamentam imediatamente essa situação e vai se construindo com a sociedade, né, o que tem que ser feito, não como foi feito aí. Disseram que se conversou com a sociedade, não conversou nada. A ciência não foi ouvida, né? Quando foi ouvida foi rechaçada. O deputado Aldo Rebelo declarou publicamente
né? 3 dias após receber o relatório da SBPC. Deputado, o que o senhor vai fazer com o relatório da SBPC? Ele disse, li, mas ignorei. Quem é o deputado para ignorar a ciência e a academia? Quem é qualquer um desses parlamentares? Isso é uma brincadeira de mau gosto. Vocês congressistas entendam que vocês são funcionários do povo. Vocês fazem o que o povo manda. Escutem o povo e obedeçam o povo. Parem com esses absurdos que vocês estão fazendo no Congresso Nacional, em especial no que diz respeito ao meio ambiente. As questões do meio ambiente têm que ser resolvidas pela ciência, não é assunto político. A ciência diz o que tem que ser feito para a preservação da vida, para a continuidade da vida, para que os serviços ambientais continuem, água, produção de alimentos, equilíbrio climático, biodiversidade, e vocês acatam e sancionam aí no Congresso. Vocês não têm competência para alterar o que a ciência está dizendo. Compreendam isso, tenham humildade, tenham um caráter e respeitem o interesse da sociedade. Portanto, se não for, ou melhor, no caso do que está saindo aí do Congresso, o projeto de Paulo Pial, e se fosse do Senado, qualquer um dos dois tem que ser vetado pela presidente Dilma. Ela prometeu que vetaria qualquer tipo de anistia. E os 2 projetos dão anistia. Portanto, presidente Dilma, vete, cumpra a sua promessa. E vamos reiniciar esse processo do zero. E lembre-se, a Rio+20 está aí. Se a senhora não vetar isso, a senhora está queimando a imagem do Brasil com todo o planeta, com toda a humanidade. Né? Na verdade, o que está sendo feito aí no Congresso é crime lesa pátria, prejudica todos os interesses dos brasileiros, e é crime lesa humanidade, porque ao afetar os biomas brasileiros, isso repercute nos biomas planeta fora. É uma reação em cadeia, é tudo encadeado. Já disse há muito tempo atrás que ao se puxar uma folha na China, você cria um terremoto do outro lado do planeta. Isso é uma colocação figurada, mas é assim que é ligado os ecossistemas, os biomas do planeta. Então, presidente Dilma, veta Dilma.